Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje para vos fazer uma breve explicação e análise do jogo Mombasa. Mombasa é um jogo muito... não vou dizer mais. Vamos primeiro ver como é que se joga e depois cá voltamos. Vamos começar a explicar então aqui o Mombasa. Temos que fazer aqui o setup. Eu já adiantei aqui algumas partes. Temos de pegar nestas cartas, baralhar e atribuir aos jogadores. O número que estará ali em cima é aquilo que vai determinar a ordem de jogo. Depois cada um fica com uma destas cartas. Temos de pegar aqui nos baralhos das cartas, juntar todos os As, baralhar, juntar todos os Bs, baralhar, também já baralhei, pôr por baixo, todos os Cs, os Ds e os Es. E depois começamos a colocar aqui, de modo a que se vejam aqui as caixas. Temos agora de pôr as empresas, as representações das percentagens das empresas nos vários locais. Agora vamos pegar nos contratos, vamos por aqui As, aleatoriamente, aqui Bs e aqui Cs. Colocamos um marcador de cada jogador no início das participações nas várias empresas, é isto que vai determinar quantas participações é que temos, sendo que isto também é aleatório e existe também no verso, portanto vai ser sempre diferente em cada vez que jogamos o jogo. Portanto configuramos isto, sorteamos e depois colocamos uma peça entre cada um deles para podermos representar as nossas percentagens em cada uma das empresas. Vamos atribuir, cada jogador vai começar com uma moeda, coloca o seu marcador de diamantes aqui, neste track próprio, no seu tabuleiro individual, vai receber as suas cartas de cor, elas são iguais para todos os jogadores, está ali a cor para o amarelo, para sabermos que são as nossas, que vão ter bananas, algodão, café, cartas de exploração e o contabilista. Todos os jogadores vão ter isto. De modo aleatório, sorteamos também, podemos dar 2, por exemplo, para que cada jogador possa escolher um, e vão ser as condições de partida. O que é que isto quer dizer? Vamos imaginar que eu escolhia este, por exemplo. Que eu vou avançar 3 níveis em Saint Louis, ou seja, 1, 2, 3 para começar. Estou perto de ter uma ação desta empresa, uma participação, ou seja, estão aqui nos vários rankings quantas participações é que podemos ter e só as temos quando chegarmos lá. Vou pegar nesta peça, vou colocar no meu tabuleiro e isto vai-me indicar aqui outras coisas. Vai-me indicar quais as minhas cartas que têm de ir aqui para cima, portanto tem de ir o algodão para aqui, para estes 3 sítios, o 2 de algodão para ali e o explorador de 2 para ali. E isto fica aqui depois para registar os contratos que eu faço. E começo com este contrato que tenho que fazer, que tenho que garantir. Então, o resto das cartas eu tenho disponíveis para começar o turno. Vou começar também com este tipo de peças, que é o elemento do worker placement do jogo. Consoante o número de jogadores podemos ter mais ou menos, mas em princípio vamos partir do princípio que estamos a jogar aqui, penso que é a versão A2 ou A3, que temos estas 3 peças e podemos então desbloquear mais consoante o jogo vai andando. Portanto, tenho também aqui as minhas 3 pecinhas. Então, como é que funciona isto? Ainda falta aqui uma coisa no setup, que são as moedas. Também dependendo do número de jogadores, colocamos aqui moedas ou não, costuma ser 2 em cada um destes espaços, e é isto, estas moedas vão andando à medida que os turnos se vão jogando. Portanto, o jogo vai ter 7 rondas no máximo.
Então estamos prontos para começar a jogar. Como é que funciona uma ronda disto? Então é basicamente sempre a mesma coisa. Vamos às nossas cartas da mão e todos ao mesmo tempo vamos poder escolher 3 para colocar nestes 3 espaços aqui em baixo, nosso painel individual. Por exemplo, olhando aqui para o meu contrato, eu poderia querer fazer uma coisa deste género. Podia pôr aqui uma coisa, uma destas, e uma destas. Fazíamos todos isto ao mesmo tempo. Na primeira ronda não acontece nada, mas na segunda estas moedas iam descer para aqui, ok? E depois nas outras rondas elas vão descendo também. Serve para marcar as rondas e serve para marcar, para dar alguns benefícios para ir buscar aqueles contratos. Porque, de lembrar que neste jogo cada moeda é um ponto de vitória. Nós começamos com uma. Então, escolhíamos as cartas que temos aqui disponíveis para jogar. Estão aqui as 3 selecionadas. Fazíamos todos isto ao mesmo tempo. Depois, revelávamos todas as cartas. E então, segundo a ordem de jogo, podíamos ir ativando as nossas cartas ou os nossos suportes de trabalhadores, porque este jogo vai ter uma parte de deck building e de ação de cartas, como também de trabalhadores. Portanto, que ações é que nós podemos fazer então? Vamos começar aqui pelos trabalhadores, que são ativados aqui nesta parte, ou aqui nos tracks. Por exemplo, se eu for a pessoa que tiver mais café, igual ou empatado, de todos, posso colocar aqui e reclamar isto. Isto só tem espaço para uma, portanto o primeiro que vier fará a ação. Depois, consoante o número de cafés que eu tiver, faço a determinada ação. Neste caso, imaginemos que mais ninguém tinha jogado café neste turno, portanto eu com 1 seria o que iria mais, então com 1 ia avançar 2 ações no Cairo, que é aqui. 1, 2. Não é ações, é percentagens no Cairo, porque as ações são só estes ícones que estão aqui. É só quando temos determinada percentagem é que podemos ganhar aquela ação. Por exemplo, o mesmo era válido então para as outras. Por exemplo, aqui em São Luís seria o máximo de algodão, dava-nos benefícios, avançar ações. O mesmo com bananas aqui para Cape Town e com ícones de exploração para Mombasa. De notar que quanto maior a quantidade tivermos do bem, melhor são as ações. Portanto, ganhamos mais percentagens de ação. Podemos ganhar, por exemplo, tem aqui o símbolo de remover uma casa. Podemos, por exemplo, em São Luís, pegar uma casa daqui e meter para a caixa e ela nunca mais entra. Isto vai ser vantajoso para as empresas. Podemos ganhar diamantes, como aqui, podemos ganhar pontos de contabilidade, que servem para buscar novos contratos ou para ganhar pontos, ou para ganhar moedas que são também pontos de vitória. E aqui ganhamos também ações na empresa, como é normal, e ganhamos também moedas. Portanto, isto são sempre ações interessantes para fazer. Depois temos esta ação, que simboliza simplesmente ser o primeiro a jogar na próxima ronda, e daí em diante, e ganhar um ponto de contabilidade. Os pontos de contabilidade podem ser gastos aqui para ir buscar contratos. Portanto, os contratos A e B custam sempre 1 de contabilidade, os C custam 2. Portanto, eu ganhando um ponto de contabilidade, podia, por exemplo, ir buscar aqui, por exemplo, este. E colocava aqui no meu tabuleiro. Como algo que eu queria fazer depois. Mas também posso pôr no outro lado qualquer, não tem de ser seguido. Ok? Para avançar o marcador é que tem de ser seguido. Mas aqui podemos colocar em qualquer lado, eu podia colocar aqui e imediatamente isto depois abastece. Se eu não quisesse converter o ponto de contabilidade em contratos, podia simplesmente ir buscar mais uma moeda, como vemos aqui, a conversão é direta. Aqui eu tenho de pagar uma moeda para fazer isto e posso então ir comprar cartas pelo valor das caixas. O valor das caixas desta oferta pública que aqui está é simplesmente somar o valor que está ali. Portanto, comprar esta carta de 2 bananas seria 3 moedas de ouro, comprar esta de 2 de exploração seria 5 moedas, portanto isto permite-nos comprar cartas ali e aqui permite-nos pegar numa carta da mão, tirá-la permanentemente do jogo e ganhar em moedas de ouro os caixotes mais 2 moedas. Pode ser também uma opção viável. As outras opções que nós temos aqui são também opções que custam pagar dinheiro para jogar, daí o menos. No entanto, vão-nos dar habilidades especiais para a próxima ronda. Por exemplo, se for esta aqui, vamos ganhar este caixote, que nos vai permitir adicionar na próxima ronda a uma carta e aumentar a sua capacidade, que serve então para tudo no jogo, que era até para as maiorias.
se fôssemos aqui e íamos buscar um contabilista, teríamos mais uma carta de contabilista para juntar ao que nós temos. Era como se fosse uma carta extra. E o mesmo para as outras. Se fosse aqui, por exemplo, o extrator de minério, neste caso diamantes, íamos colocar isto que nos permite ganhar diamantes. E qual é que seria esta ação? Já agora vos explico já isto. Simboliza que quando ativarmos esta carta, e para ativar é virar, vai ser sempre isso em todas as cartas, ganhamos imediatamente 2 diamantes. 1, 2. E depois ganhamos um diamante por cada outra carta deste tipo de negociante ou explorador de diamantes. E por fim, falta aqui a carta das explorações, que também era uma carta que podíamos ganhar para o próximo turno, uma também para usar uma vez nesse turno. Então, vou explicar então o que é que são os exploradores. Os exploradores, como está aqui, gastamos, por exemplo, tínhamos direito a 2, e o que é 2 de exploração? Consiste em, está aqui ao lado, não está por baixo, consiste em escolher uma empresa das 4 disponíveis e, por exemplo, avançar com a sua posição para o território da África. O que é que isto quer dizer? Se sair diretamente daqui, existem aqui fronteiras finas e fronteiras grossas, atravessar uma fronteira fina custa 1 ponto de exploração. Portanto, isto custava-me apenas 1 ponto e ia ganhar 2 de contabilidade. O jogador que pega nessa empresa e ocupa um novo território, a empresa não é dele, mas vai ganhar o benefício de explorar esse território. Neste caso seria 2 de contabilidade, que eu podia então ir buscar já uns contratos de nível C, que tendem a ser mais fáceis de fazer e dar mais benefícios, ou então converter também a moedas. Por exemplo, tinha ainda mais 1 ponto de exploração, que eram 2, podia também avançar nesta, porque estou a atravessar apenas uma fronteira fina. E o que é que isto permite? Ganhar uma ação nesta empresa, ou seja, uma percentagem, 1 diamante, e aumentar mais 1, e estava feito. E neste momento, como estão a ver, estão 2 moedas de ouro visíveis. Isto quer dizer que esta empresa, os jogadores que tiverem ações desta empresa, por exemplo, se eu tivesse já avançado para aqui, já teria uma ação, e no final do jogo, isto valeria 2 pontos, ou seja, 2 moedas de ouro, porque as moedas de ouro são pontos. E é este somatório que no final vai dar a pontuação entre os jogadores. Portanto, se eu tivesse, por exemplo, mais pontos de exploração, eu podia vir para aqui e ganhar, mas se tivesse que atravessar uma fronteira grossa, já custava 2 pontos de exploração para atravessar isto. E o mesmo é válido. Imaginem que, por exemplo, esta empresa tinha crescido para aqui. Se eu quisesse expulsar esta empresa, tinha que pagar 2 para atravessar porque era grosso e mais 1 para a expulsar e ela voltava para aqui. Podemos fazer sempre isto. De notar que só podemos tirar casas de modo sequencial. Por exemplo, eu não podia tirar esta daqui. Para tirar esta tinha que tirar primeiro esta e depois era esta. E de notar que no final estão aqui estas que valem 2. Assim que esta estiver destapada, já não pode voltar a ser tapada. Ou seja, vamos ter que pôr sempre por cima. E isto vai ser estrategicamente e taticamente importante no jogo. Porque lá está, neste momento estão a ver, estão aqui 5 moedas, quer dizer que esta ação já vale 5 pontos. Enquanto estas ações daqui só valeriam 2. É isto que vai fazer o diferencial de pontuação no final do jogo. Portanto, as empresas vão andar aqui a lutar pelos vários territórios. Então, isto da exploração podia ser ativado com esta carta especial, ou então com uma, se eu a tivesse jogado eventualmente. Outra coisa que podemos fazer também, isto fazemos sempre uma ação por turno, é ativar aqui o contabilista. E como é que funciona isto? Eu ativava, não é? Virava e ia ver se tinha o requisito que exigem os meus contratos. Portanto, eu tinha um café, tinha uma banana, estava cumprido, ia ver se cumpria ao segundo também. Não tenho 3 cafés, mas se eu tivesse jogado, por exemplo, se eu tivesse outro sítio disponível, já teria também isto. E como é que eu ganho este sítio disponível? Por exemplo, se o diamante tivesse chegado até aqui, desbloqueava-me esta parte e podia passar a jogar 4 cartas por turno. Ou então, se eu não tivesse chegado lá e se, por exemplo, num outro turno, tivesse comprado o contabilista e não tivesse jogado, vamos imaginar que eu tinha comprado no outro turno o contabilista e então, nesta minha jogada, ia ativá-lo, ia ver que cumpria este contrato, portanto isto avançava, ia ver que cumpria também este porque tinha 3 cafés, isto avançava, virava isto, e isto ficava aqui. E ia ganhar então o benefício do último contrato. E ganhava uma moeda. Se repararem, aqui o contabilista tem também esta possibilidade que é pagar 2 moedas para ignorar um contrato. Portanto, é uma maneira de podermos saltar alguns se não cumprimos os requisitos. No entanto, depois o contabilista
no final de fazer isto, de avançar o marcador, vai-nos dar pontos de contabilidade. Uns dão mais, outros dão menos. Por exemplo, o nosso original dava mais 2 de contabilidade, este só dá 1. Significa que com esses pontos de contabilidade podemos ir buscar novos contratos e assim ir planeando aqui o sistema de contabilidade. Assim que os livros chegarem aqui, se eu cumprir, por exemplo, este contrato, vamos imaginar que eu tinha cumprido, não interessa bem o que é que está aqui. Aqui não podem levar aspas, é que está um A com traço, por exemplo, seria um B. Vamos imaginar que é um B. Se eu tinha cumprido isto tudo, tinha feito várias jogadas, tinha conseguido. E se eu fizer isto, estão a ver aqui estes livrozinhos, significa que desbloqueava também esta parte. Ou seja, no máximo, eu posso ter, desbloqueando aqui e aqui, 5 slots para colocar cartas. Posso ativar 5 cartas e até posso usar aqui as bónus se estiver reservado no turno anterior. Portanto, existe aqui muito planeamento a fazer. Mais ações que nós temos. Por exemplo, tanto para reclamar as maiorias nós não gastamos os recursos, tal como também não gastamos para fazer a contabilidade. Portanto, eu tinha feito e ficava na mesma com os meus recursos e então podia usá-los numa outra ronda para outras coisas, que é, por exemplo, gastar todos os recursos do mesmo tipo. Isto daria 3. Posso gastar várias cartas ao mesmo tempo na minha jogada, não tem de ser só uma. E com 3 poderia vir comprar aqui cartas. Por exemplo, poderia vir comprar este contabilista, que é um contabilista que dá mais pontos de contabilidade no final de ativar os contratos. Podia, por exemplo, ir buscar aqui este negociante de diamantes, que dava um diamante e 2 moedas quando jogado. Podia ir buscar cartas, por exemplo, que este também é 3, mais uma carta de café, porque elas são úteis, vão-se gastando. E podia buscar novas cartas para juntar à minha mão para jogar nas rondas seguintes. Outra coisa que podemos fazer com as cartas também, podemos gastar uma de uma vez ou somar, é gastar as cartas, por exemplo 2, para escolher qualquer empresa e avançar 1, 2 nessa empresa. Isso também vai ser importante. Porquê? Voltamos aqui agora então às empresas, porque existem aqui marcos. Por exemplo, para atravessar isto, para aqui, eu preciso pagar 5 moedas, senão não consigo atravessar quando estiver a subir numa empresa. No entanto, ao chegar aqui, tem ali uma moeda, significa que eu vou ganhar uma moeda e por todos os jogadores que chegarem lá, que também ganham uma moeda, eu também vou ganhar. Portanto, quem chegar primeiro tem essa vantagem. Neste caso, eu ia desbloquear ainda mais uma ação. E se eu chegasse aqui, atravessando também este custo, ia desbloquear o meu segundo. E se estivesse aqui, já tinha muitas ações desta empresa, portanto tinha interesse em ir desbloqueando isto para elas valerem bastante no final do jogo. Por exemplo, aqui em baixo, se eu fosse avançar para aqui, ganhava a moeda e passava a desbloquear aqui uma ação que me custava 2 moedas, mas, colocando aqui a peça, mas dava-me 1 ponto de contabilidade e 2 de diamante, ou 2 de contabilidade e 1 diamante. Estão a ver, isto é muito poderoso. E aqui é a mesma coisa, ainda melhor, 2 de contabilidade e 2 de diamante. Aqui permitia-me comprar cartas com algodão a custar menos 1 e os meus algodões valiam mais 1. Portanto, isto é muito poderoso e ali também bastante poderoso. Significa que eu, ao jogar ali com uma peça, se tivesse desbloqueado, permitia subir em duas empresas diferentes, 2 níveis e ali 3. Tudo isto conjugado vai dar possibilidade de fazer muitos pontos. Portanto, jogávamos todos. Não temos que jogar o mesmo número de vezes, porque as ações podem variar, podemos encadear várias ou não, usar várias cartas de uma vez ou não, podemos gastar os nossos trabalhadores ou não, consoante o que tiver desbloqueado. Portanto, isso vai gerar quantidades diferentes de jogadas em cada turno. Quando todos tiverem passado, esta coluna de cartas vai sair, elas vão avançar todas e vão entrar novas cartas. Okay? Portanto, e tendencialmente vão entrando cartas melhores. Novidades nas cartas, depois aqui mais para a frente, basicamente são cartas que começam a ter aqui os símbolos de ações. Isto significa que no final esta carta conta como uma ação da empresa do CAR e há delas para todas as empresas. Portanto, por exemplo, imaginemos que era uma de Cape Town, como por exemplo esta carta neste momento valia 5 pontos. Okay? Portanto, pode ser, estão aqui 5 moedas, pode ser bastante poderoso. Portanto, vamos fazendo isto. Isto acontece. Depois, vamos escolher um destes montes para vir para a mão. E estas cartas passam para cima. Ok? Ou seja, isto é uma parte de planeamento muito importante do jogo.
Porque os sítios em que vamos colocar as cartas temos de planear com alguns turnos de antecedência para perceber para que monte é que vão e perceber qual é que queremos devolver para a mão para termos cartas suficientes para fazer todas as ações encadeadas. De modo geral, de notar que também quando se chega aqui ao final, por exemplo no final do jogo, estão a ver aqui alguns níveis de pontuação. Por exemplo, se eu conseguisse encher de livros até aqui, a partir do princípio que tinha feito isto tudo, se eu tivesse chegado até aqui ia fazer 20 pontos, se os meus diamantes tivessem chegado por exemplo até aqui ia fazer mais 30 pontos, ia somar a pontuação do valor de cada uma das minhas ações, ia somar ao valor das moedas que tinha ganho e ia ter a minha pontuação final. Fazemos isto durante 7 rondas, depois vemos quem tem mais pontos, mais dinheiro. Só para confirmar, exatamente, estão aqui todas as pontuações que podemos ter e basicamente é assim que se joga Mombasa. Bem, é mais ou menos assim que se joga Mombasa. Tenho que admitir que Mombasa é um dos meus jogos preferidos e vou tentar explicar porquê, mas tentar ter aqui também uma opinião mais objetiva possível, se é que isso é possível. Então, a nível de componentes. A nível de componentes está bastante bem, nada de excesso de produções, mas com componentes originais. Somente os marcadores de tinta lá para contar a contabilidade, os diamantes, o mapa, as ilustrações estão bem conseguidas, assim com um ar um bocado de cartoon. Eu gosto deste tipo de arte. Embora neste jogo, devido ao tema, até causou alguma polémica, especialmente nestes momentos desta vaga do politicamente correto, porque estamos a falar de um jogo do colonialismo e dos efeitos europeus em África e na exploração do continente. Ou seja, este é um momento da história real, aconteceu, não vale a pena estarmos a suavizar porque não foi, podemos dizer, não foi bom, ou não foi positivo, pelo menos para os explorados, embora tenha sido positivo, obviamente, para a Europa, para as potências que exploraram estes países africanos. No entanto, se queremos fazer jogos com temas históricos, não temos que ter medo de abordar estes problemas, até porque pode ser uma forma de os conhecer. E neste jogo nós somos mesmo levados e transfere-se neste círculo mágico que é aquilo que se quer quando se constrói um jogo, que é que os jogadores se transfiram para esse ambiente em que estão focados no jogo. Nós sentimos como verdadeiros exploradores deste território. Não estamos preocupados com as empresas às vezes, não estamos preocupados com os territórios, mas queremos tentar tirar o máximo de rendimento possível. Isso seria mau do ponto de vista humano, mas do ponto de vista económico e de simulação é correto. E do ponto de vista também de um jogo europeu, de um Eurogame, é isso que se quer, que é um jogo em que cada jogador tente tirar o máximo de maximizar as suas jogadas. De notar que o jogo funcionaria perfeitamente bem noutro contexto, noutro tema. De exploração económica também, mas não teria que ser forçosamente em África. De notar que este jogo não é muito antigo, tem 2 ou 3 anos, não será muito mais do que isso, mas ainda é um jogo que para mim se mantém muito atual, porque é um jogo de otimização, mas em que há muita interação. Não estamos a jogar só no nosso tabuleiro individual, apesar de o termos. E nós não temos apenas uma empresa. As empresas podem ser partilhadas pelos vários jogadores e somos incitados a fazer isso mesmo. Especialmente quando um determinado jogador está a apostar muito numa empresa, nós somos impelidos a ir lá e partilhar daquele sucesso. Isso é muito interessante. Ou então, que se uma empresa está demasiado na posse, ou é uma posse muito significativa de um jogador, todos os outros vão tentar anular essa posse através do crescimento das outras empresas. Isso é muito interessante porque é muito interativo e depois gera, às vezes, reviravoltas até interessantes mais para o final do jogo, em que o modo como os territórios estão ocupados, que influencia no número de moedas que estão visíveis, pode mudar rapidamente usando múltiplas cartas de exploração. Isso normalmente acontece neste jogo no final. Mas existem realmente estes modos interativos de fazer pontuação que é muito interessante. Depois de notar que é um jogo que usa várias mecânicas de jogo. Tem o Area Control, controle da área das várias empresas no território. Tem a parte do Deck Builder, em que estamos a construir o nosso baralho, embora não seja aleatório, que é a parte interessante do uso das cartas, mas estão dependentes de um processo de planeamento em que nós temos que definir que slots é que vamos usar, depois eles sobem e fazer todo o processo de planeamento entre as cartas que usamos e as que vêm devolvidas depois para a mão. Eu acho que isto é fantástico e é um tipo
talvez não seja mecânica, talvez seja mecanismo, porque é uma utilização intercalada de várias mecânicas, que neste caso é um bocado de set collection, um bocado de action points e de planning, e portanto é um tipo de planeamento muito específico do deck builder, que acaba por ser um mecanismo em si original e que o Alexander Pfister, o autor deste jogo, tem implementado e usado noutros jogos com sucesso. Estou um bocado curioso também com o Maracaibo, porque penso que usa também parte deste mecanismo que ele inventou. Penso que foi ele que inventou. Mas se não inventou, pelo menos tornou generalizado e deu a conhecer ao mundo através deste jogo, que tem ainda bastante sucesso e é um jogo de referência de top. Portanto, este jogo parece muito interessante por tudo isto, porque tem estas interações, múltiplos mecanismos, é sempre diferente, porque os próprios tracks, os próprios níveis e os rankings das empresas, aquilo muda de jogo para jogo, é sempre diferente. O modo como saem as cartas também no tabuleiro vai fazendo diferença no mercado das cartas que podemos comprar, e também os começos com as cartas dos contratos que temos, que vai ser sempre diferente para jogador, de jogador para jogador. Portanto, isto parece-me toda esta combinação muito interessante num jogo que nem é propriamente muito caro. Especialmente tendo em conta os preços dos jogos hoje em dia. Eu lembro-me que o meu custou menos de 40 euros. E já foi há uns tempos, claro, e também podem comprar noutras línguas, porque o jogo é independente de texto. Portanto, isso acaba por vezes por baixar os preços, porque, por exemplo, quando são jogos, por exemplo, em francês ou em espanhol, consegue-se comprar mais barato. O que é um bocado estranho, nunca percebi muito bem porquê, mas consegue-se comprar habitualmente mais barato. Que dizer mais sobre este jogo? Já vos disse que gosto bastante dele, é um jogo que vai bem à mesa, pode não ser muito fácil de explicar, embora não seja muito difícil de explicar, mas é difícil de controlar bem o jogo e de jogar bem, por todas aquelas fases de planeamento, porque podemos facilmente cometer alguns erros e estragar turnos inteiros, e às vezes mais do que um turno. Portanto, eu diria que a curva de aprendizagem é média, não é assim muito pesada, mas é preciso jogar uma, duas vezes e estar bastante concentrado naquilo que se está a fazer no momento, porque uma carta jogada no sítio errado ou jogada na sequência errada pode destruir completamente o jogo. Imaginem, por exemplo, que para ativar o contabilista ou para reclamar as maiorias não é preciso gastar as cartas. Mas se as gastarem para comprar outra coisa, já não as têm para reclamar esse tipo de coisas. E isso pode acontecer no jogo. Também o modo como se gera a velocidade com que se anda nos rankings das empresas, porque desbloqueia ações e quem chega primeiro também ganha mais bónus, e o modo como se ocupam também as áreas com os worker placements, porque o jogo também tem worker placement, que é uma coisa muito curiosa, ou seja, combina area control, deck builder e worker placement, pelo menos estas três, das principais mecânicas dos Eurogames. Portanto, é mais ou menos isto que eu tenho a dizer. É um jogo já com uma complexidade média alta e que tem muita replicabilidade, num preço simpático, com um tema que pode ser polémico, mas historicamente relevante, e basicamente é isto que eu tenho a dizer do Mombasa, um dos meus jogos preferidos. Então vá, adeus!